Januário cria abelhas no quintal da casa dele, no Santa Terezinha. Tradição que veio de família. O meu falecido pai, ele já tinha, né, abelhas e ele gostava muito. E eu sempre tive esse desejo de ter uma colmeia, duas, né, no máximo, né? E hoje eu estou aí com praticamente 30 colmeias. Então foi assim uma evolução bem bacana, bem gratificante. Mas quem o vê assim, mexendo nas caixas sem nenhum medo, não precisa ficar preocupado. É que são abelhas diferentes do que a gente está acostumado a ver. Elas não possuem ferrão, são nativas, ao contrário das com ferrão, que são consideradas exóticas. O que é essa abelha africanizada? É uma espécie que surge depois do cruzamento da abelha africana, que vem para cá no início do século anterior, na verdade um pouco mais, meados, se eu não me engano, 1940, com um pesquisador, né, que veio, essas colmeias vieram da África para fazer um experimento e ninguém sabe ao certo, mas elas acabaram fugindo, né, e cruzando com as abelhas europeias, que já existiam aqui, que já tinham vindo há muito tempo, né, com os colonizadores, tanto portugueses como na leva de imigração mais dos imigrantes italianos, alemães, né. Aí houve naquela época dizimaram as colmeias europeias, né, foram dizimadas pelas africanas, mas essas africanas acabaram ficando com uma certa carga genética também da europeia. Como não oferecem riscos aos humanos, o cultivo desse tipo de abelhas vem crescendo na região. Januário faz parte de um grupo com cerca de 15 pessoas que cultivam as abelhas nativas aqui em Gaspar e trocam informações, experiências entre si. Eu tenho seis espécies, né? Entre meliponas e mirins. Tem que cuidar, né? Porque é assim, ó, eu preciso ver se elas têm o espaço suficiente, se elas estão bem dentro da colmeia. Então assim, ó, cada semana, cada 15 dias, eu tenho que estar abrindo a caixa, olhando, vendo o que está faltando ou se não está faltando. Então tem todo um manejo com elas, né? Geralmente quando a gente vai no supermercado comprar o mel, esse mel vem da Apis, que são as abelhas com ferrão, as mais comuns. Mas agora o governo do estado liberou a produção de mel com as abelhas sem ferrão. Esse tipo de mel vem crescendo no estado. Um diferencial que já vem assim, um mel mais gourmet, um mel com propriedades nutracêuticas que a gente chama, né? A normatização prevê ainda vários cuidados em relação à produção de mel com abelhas sem ferrão. Esse mel de abelha sem ferrão, ele é, na temperatura ambiente, diferente do mel de Apis, ele perde algumas propriedades e acaba entrando em alguns processos de decomposição que não permite que ele fique bom para o consumo, né? Então, por isso que essa norma, ela preconiza, assim, mel desidratado, tirar o excesso de umidade, mel maturado, que sofre um processo de fermentação anaeróbica, né? E também perde umidade por conta disso, ou mel pasteurizado, né? Todas as possibilidades estão aí. Aí o produtor é que vai definir qual é o caminho que ele vai escolher, né? Que vai ser melhor para ele, que ele considera também melhor para o consumidor. Para a Fabiana, engenheira agrônoma da EPAGRE, um público urbano está migrando para a criação de abelhas sem ferrão, como é o caso do Januário e do Grupo Informal aqui em Gaspar. Mas para a produção de mel, como todo alimento produzido e comercializado, é necessário passar pelas normas técnicas. A abelha em si, pela legislação, ela é um inseto, portanto, ela é um animal, né? Sendo um animal, a legislação que vai recair sobre esse processo de produção de mel vai ser a mesma que determina regras para o leite, para a carne, para os ovos, né? E isso implica numa série de exigências que vai ser um pouquinho mais burocrático do que simplesmente ter o meliponário na sua horta, né, no seu quintal, até um pouco de lazer, né, muitos tinham isso, né,
e fica bonito, preserva, né, contribui com a natureza, mas daí há uma produção comercial desse mel, eles vão ter que enfrentar um processo, né, de regulamentação um pouco mais delicado, digamos assim, né? Por enquanto, no grupo de Gaspar, nenhum dos integrantes tem interesse na produção de mel. A criação das abelhas sem ferrão é mais por um hobby. Por decisão própria, eu decidi não tirar porque é uma judiaria, né? Um bichinho tão pequenininho e aí vai marmanjão lá e recolhe a produção delas. Então eu decidi não fazer isso, não tirar. Só para uma amostra, coisa parecida, né? Então a gente tira um pouquinho, mas para consumo não.